2 anos depois, hein? Em junho, esse crime que parou o Brasil completa 2 anos. Tá lembrado, Percival? Tô lembrado perfeitamente. O menino cantor, carreira de ator em perspectiva, foi à casa do Cupertino para formalizar o namoro com a filha dele. Ele foi pedir autorização ao Cupertino para namorar a filha. E foi lá acompanhado dos pais. Foi recebido a bala e assassinado. Ele e os pais, Bate. Muito bem. 2 anos depois, tá lembrado, comandante Hamilton, do assassinato do Rafael Miguel, do pai e da mãe dele aqui em São Paulo, comandante? Corta para a câmera aí de dentro, comandante. Oi, Bate. Desculpe, eu estava me ajustando aqui. Ali, mostra o nosso melhor do ar aí, nosso comandante Hamilton. Tá morte do Rafael Miguel, do ator de Chiquititas, o crime cometido aí pelo Paulo Cupertino? Sim, lembro. Eu cobri, cheguei bem rápido lá no local no dia. Me lembro sim, Bate. Pois é, então, comandante Hamilton, 2 anos depois desse crime que chamou a atenção de todos nós brasileiros, a mãe de consideração do Paulo Cupertino, pela primeira vez, revela um dado importante que já estaria em poder da Polícia de São Paulo, que teria feito com que Paulo Cupertino explodisse, que teria feito com que Paulo Cupertino tivesse a fúria toda para matar o Rafael Miguel. Muito bem, gente amiga. Paulo Cupertino aqui, por favor, ao lado do Rafael Miguel. Percival, concorda comigo que ainda falta uma peça para juntar esse quebra-cabeça todo e explicar o que verdadeiramente aconteceu no dia desse triplo assassinato aqui em São Paulo? Nós ficamos muito curiosos, interessados em saber qual teria sido a motivação desse triplo assassinato. Mas o Cupertino fugiu, está foragido até hoje, nós não sabemos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho me debruçado muito sobre essa questão, Roberto. O que teria motivado o Cupertino a fazer o que fez? Você vê, o menino, o Rafael, ele cumpriu essas normas familiares que nem são adotadas hoje. Foi pedir autorização para namorar com a mãe com a filha do Cupertino. Foi acompanhado da mãe, foi acompanhado do pai. E chega lá, é assassinado a tiros junto com o pai e a mãe. Por quê? Então há de fato alguma razão, algum motivo, algum elemento detonador para tanto ódio acumulado, que nós vamos revelar hoje aqui no Cidade Alerta qual é, Bate. Vem para mim, por favor. A gente já sabia que o Paulo Cupertino não tolerava o relacionamento da filha dele, a Isabela, que é uma graça de menina, uma menina muito especial, uma menina trabalhadora, uma menina de muito bom caráter. Graças a Deus não puxou a maldade do pai e ele não tolerava o relacionamento dela. A mãe da Isabela, sim, queria que a filha continuasse com o Rafael, porque sempre foi um menino também muito do bem, um menino muito carinhoso com a Isabela, né? Tanto a família do Rafael gostava da Isabela, quanto a mãe da Isabela também nutria um carinho com o Rafael. Mas algo entra no meio do caminho e pode ter sido decisivo para a explosão de fúria de Paulo Cupertino. Acompanhe só um trechinho da reportagem que será exibida neste programa com exclusividade. Foi exatamente aqui, nesse local, que uma história de amor entre uma jovem que na época tinha apenas 18 anos e um rapaz de 22 se transformou numa das histórias mais macabras do meio policial do estado de São Paulo. Foi aqui que Rafael foi assassinado pelo sogro. Ele tinha vindo à casa da namorada para conversar com Paulo Cupertino e pedir autorização para que os dois tivessem um relacionamento. Rafael não veio sozinho. Rafael veio acompanhado do pai e da mãe. A ideia era pedir a Paulo Cupertino que ele autorizasse os dois jovens terem um relacionamento tranquilo. Por isso, inclusive, o pai e a mãe de Rafael Miguel vieram acompanhando o filho, porque eles imaginavam que com a presença dos dois tudo fosse muito mais tranquilo. Enfim, o Paulo Cupertino fosse mais tranquilo e autorizasse, então, esse relacionamento. O que eles não imaginavam
é que o Paulo já sabia que os dois estavam namorando e não aceitava. Quando então Rafael e os pais chegaram à casa de Isabela e estacionaram o carro nesse local aqui, desceram e já encontraram com Paulo nesse ponto. Cupertino, extremamente nervoso, já sacou uma arma e disparou pelo menos 3 vezes contra a família. 7 tiros acertaram Rafael Miguel, que morreu no local. 4 acertaram o pai do rapaz e 2 a mãe. A família ficou caída exatamente nesse ponto aqui. Bom, será que essa história realmente foi contada? Nós vamos também ouvir a Isabela, a filha do Paulo Cupertino, para saber de toda essa história e daqui a pouco eu levo até vocês. Preparado, Percival? Prontinho, prontinho, Bate. Existem ainda algumas peças importantes para serem juntadas, para as informações serem cruzadas e o caso terminar de uma vez por todas. Bate, o mais importante é que esse homem seja preso. Mais importante e uma vergonha para a polícia de São Paulo não ter conseguido prender esse homem até hoje. Prenderam lá o rapaz, que confundiram, que deram a notícia oficialmente como se fosse o Paulo Cupertino e a bem da verdade é que não era, infelizmente, né? O que frustrou a todos nós. Quando a polícia diz, pegamos o Cupertino durante uma blitz lá no sul do país, aí teria fugido para o Paraguai e agora, para pegar esse homem difícil, hein? Para pegar esse homem difícil. Enche a tela, por favor. 2 anos depois de um crime que parou o Brasil, o que realmente teria motivado Paulo Cupertino? O que fez com que Paulo Cupertino acabasse com a vida de Rafael Miguel e de seus pais? Um assunto que dói até hoje. Um assunto que dói até hoje, principalmente a filha do Cupertino, a Isabela, que se relacionou de maneira inocente com o Rafael, que é uma menina que estava perdidamente apaixonada pelo Rafael Miguel, uma menina doce, eu conversei bastante com a Isabela desde o dia do crime, uma menina doce, uma menina batalhadora e que, sem dúvida, como qualquer outra pessoa, não merecia passar por uma situação como essa. De outro lado, você tem a mãe da Isabela também, que presenciou todo esse crime, que durante anos foi covardemente tratada por esse homem, um crápula, um homem que manipulava toda a situação por dinheiro, né? E aí você tem também a família do Rafael Miguel, que chora até hoje. Imagina só a irmã do Rafael, que chora a morte do irmão, a morte do pai e a morte da mãe. A entrevista que nós vamos trazer agora, tem a imagem da avózinha? Dona Maria, né? A Dona Maria, ela se considera a mãe de criação do Paulo Cupertino, não é a mãe biológica. A mãe biológica do Paulo Cupertino morreu. Mas essa senhora, durante todo o tempo, segundo ela, era tratada com carinho pelo Paulo Cupertino e ela não consegue acreditar tamanha maldade cometida pelo próprio filho. Inclusive, a entrevista, né, a primeira entrevista, essa é a segunda, a primeira entrevista dada pela Dona Maria, que se considera mãe de criação do Paulo Cupertino, foi também para este programa. E eu, se não me engano, na época coloquei no meu Instagram e as pessoas ficaram comovidas. Porque a mãe, ela sofre junto. Mas ela, em momento nenhum, passou a mão na cabeça do rapaz. Em momento nenhum, ela tentou passar pano para o Paulo Cupertino. Muito pelo contrário. Ela sempre muito lúcida, soube desde o início a maldade que Paulo Cupertino havia feito contra o Rafael Miguel e os pais. Muito bem. Hoje, quem é o repórter que fez a matéria, Rafa? O Aguiar Júnior esteve com a Dona Maria, foi procurar a Dona Maria 2 anos depois e ela nos traz um novo detalhe, né, de que inventaram para o Paulo Cupertino na tentativa, segundo ela vai nos relatar, foi confidenciado a ela por meio de um funcionário do Cupertino. Falaram para o Paulo Cupertino, olha, é melhor você aceitar o relacionamento dos dois. A Isabela está grávida do Rafael. Isso teria provocado a explosão de raiva e essa explosão de raiva fez com que ele tivesse disparado contra a família. Ela nega tudo. Veja.
Uma revelação contada em detalhes. Ela falou para Isabela, vamos falar que você está grávida, que ele vai deixar você namorar. Olha, a tentação que ele já não queria. Pela primeira vez, a confirmação do próprio funcionário. É, isso contaram, todo mundo viu. É verdade, isso aí todo mundo falou. Veja do alto como encontramos a casa do foragido da Justiça, Paulo Cupertino Matias. Um imóvel vazio, cheio de peças de carros empilhadas num canto, aparentemente abandonado. Faltando pouco mais de 60 dias de completar 2 anos de um crime que chocou o Brasil inteiro, o Cidade Alerta volta ao caso e refaz uma pergunta que ainda está sem resposta há meses. Onde está o assassino de Rafael Miguel, do pai e da mãe do ator, Paulo Cupertino? Era um domingo, dia 9 de junho de 2019. Tinha tudo para terminar em alegria, com um casal jovem, feliz, no início de um relacionamento cheio de sonhos. Amor que terminou de forma trágica por causa de um pai abusivo, agressor e possessivo. Foi exatamente aqui, nesse local, que uma história de amor entre uma jovem que na época tinha apenas 18 anos e um rapaz de 22 se transformou numa das histórias mais macabras do meio policial do estado de São Paulo. Foi aqui que Rafael foi assassinado pelo sogro. Ele tinha vindo à casa da namorada para conversar com Paulo Cupertino e pedir autorização para que os dois tivessem um relacionamento. Rafael não veio sozinho. Rafael veio acompanhado do pai e da mãe. A ideia era pedir a Paulo Cupertino que ele autorizasse os dois jovens terem um relacionamento tranquilo. Por isso, inclusive, o pai e a mãe de Rafael Miguel vieram acompanhando o filho, porque eles imaginavam que com a presença dos dois tudo fosse muito mais tranquilo. Enfim, o Paulo Cupertino fosse mais tranquilo e autorizasse, então, esse relacionamento. O que eles não imaginavam é que o Paulo já sabia que os dois estavam namorando e não aceitava. Quando então Rafael e os pais chegaram à casa de Isabela e estacionaram o carro nesse local aqui, desceram e já encontraram com Paulo nesse ponto. Cupertino, extremamente nervoso, já sacou uma arma e disparou pelo menos 3 vezes contra a família. 7 tiros acertaram Rafael Miguel, que morreu no local. 4 acertaram o pai do rapaz e 2 a mãe. A família ficou caída exatamente nesse ponto aqui. Mas por que Paulo Cupertino não quis conversar com Rafael e os pais dele? Qual teria sido o motivo para tanta fúria? O Cidade Alerta foi atrás das respostas. Depois de matar Rafael e os pais dele de maneira fria, Paulo Cupertino iniciou uma fuga que parece não ter mais fim. Há quase 2 anos, ele vem simplesmente conseguindo se manter longe da polícia e livre da cadeia. Para a polícia, Paulo Cupertino nunca agiu sozinho e continua recebendo ajuda. As investigações apontaram que a fuga começou com a ajuda de 2 homens. Primeiro, Eduardo José Machado, conhecido nas redondezas da Zona Sul de São Paulo como Eduardo da Pizzaria. O outro comparsa, segundo a polícia, é Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora. As investigações apontaram ainda que após cometer o triplo homicídio, Cupertino pediu ajuda para Eduardo Pizzaria, que acionou Vanderlei no interior do estado. Mas a polícia já sabe que a mulher de Eduardo ligou para Vanderlei em Sorocaba e contou para ele o que Paulo Cupertino tinha feito aqui em São Paulo. Disse também que Cupertino estava na rodoviária e precisava de ajuda. O próprio Vanderlei foi de encontro a Cupertino na rodoviária e entregou para ele o telefone celular da própria mãe, para que Cupertino fizesse as ligações que ele dizia que estava precisando fazer. Em seguida, Vanderlei levou Cupertino para a própria casa. Cupertino tomou um banho, recebeu uma blusa de moletom, uma camiseta
e uma mochila. Em seguida, ele simplesmente desapareceu. Para continuar a fuga, Paulo Cupertino ainda teria dito que gostaria de ir à casa de uma amiga na cidade de Águas de São Pedro. Depois teria passado por outra cidade do interior de São Paulo para falar com um amigo. A produção do Cidade Alerta nunca descansou e não desiste de ajudar a polícia a localizar Paulo Cupertino. O Cidade Alerta também resolveu tentar falar com o Joel, que é irmão do Paulo Cupertino. A informação é que ele mora nessa casa aqui, de Portão Preto. Tem uma casa no fundo. A gente vai tocar o interfone, tem um interfone aqui do lado, para ver se alguém atende a gente aqui. Desde que o Paulo Cupertino simplesmente desapareceu, os parentes têm tentado falar com a imprensa, mas a gente vai ver se a gente consegue falar com o Joel. Bom dia! Eu queria falar com o Joel, por favor. Ela pode ser. Ele não mora aqui mais? Você sabe me informar onde que ele mora? Mas ele morava aqui, né? Não, nunca morou. Ele nunca morou aqui? A informação que a gente tem é que o irmão do Paulo morava aqui. A senhora não é irmã dele, não é parente dele, nada? Nunca teve contato com ele? Bom, uma senhora que estava ali conversando, não gostou muito da nossa presença, mas a informação e o endereço que a gente tem é esse daqui. A informação que a gente tem, então, é a Vilma, né? A Vilma, irmã do Paulo Cupertino, que mora aqui, então. Disse que o Joel não mora aqui, mas a informação é aqui sim. E ela não ficou muito satisfeita de saber que a nossa equipe veio tentar falar de novo com a família do Paulo Cupertino. Nosso produtor, Éder Fritz, recebeu várias mensagens de um informante confirmando a presença de Cupertino trabalhando em uma fazenda em Mato Grosso do Sul. O assassino do ator e dos pais de Rafael teria deixado o local em um avião de pequeno porte, pilotado pelo patrão. O piloto também está foragido. A Polícia Rodoviária Federal também acompanha as buscas. A Polícia Rodoviária Federal realiza fiscalizações rotineiras, especialmente aqui na região sul do Mato Grosso do Sul, uma região de fronteira, e qualquer paradeiro de um criminoso que tenha mandado de prisão, como é o caso do Paulo Cupertino, certamente será aí objeto da prisão em sendo encontrado. A caçada ao homem mais procurado do Brasil continua. E seguimos com a repórter Thaís Furlan, do Jornal da Record, até o país vizinho, o Paraguai. Depois de pouco mais de 1 hora de estrada de terra, a gente chega, enfim, à fazenda produtora de soja, destino de Paulo Cupertino, assim que ele fugiu do Brasil. É uma propriedade imensa, numa área bem isolada do interior do Paraguai. Mas Cupertino escapou mais uma vez. Dona Lourdes, mãe de criação de Paulo Cupertino, decidiu quebrar o silêncio e falar com exclusividade ao Cidade Alerta. Disse que nunca mais conseguiu falar com o filho, mas confirmou que Cupertino sempre foi um homem violento, sem paciência e que brigava facilmente. O Paulo sempre foi uma pessoa estourada? Sempre. Esquentado? Desde moleque, eu sempre passando a mão na cabeça. E eu sempre falando. É tanto que eu encontrava a mãe dele nos olhos, na perua, a dona Amélia falava: Dona Lourdes, a senhora adoçou meu filho, que ele está tão calmo, porque dava muito conselho. Muito conselho. Conselho que eu dava para ele, olha, é o que eu dou para meus filhos. Durante a entrevista, Dona Lourdes alegou nunca mais ter falado com Maria Quitéria, primeira esposa de Paulo Cupertino. Decidimos então procurar Maria Quitéria para saber sobre os bens que Paulo Cupertino deixou para trás e se ela conseguiu falar com o ex-marido depois do crime brutal, do triplo assassinato. Bom, nós estamos chegando na casa da Dona Quitéria, que é a primeira mulher do Paulo Cupertino. Ela mora com os filhos nessa casa aqui. A gente vai chamar para ver se tem alguém em casa. Se ela está aqui, tem uma placa de vende-se. Mesmo assim, a gente vai chamar, porque tem uma bicicleta aqui na garagem. Para ver se ela está aqui, para ver se ela pode conversar um pouco com a gente e contar um pouco da história do casal, inclusive por que ele era tão nervoso, né?
Dona Quitéria? Dona Quitéria? O que a gente vê é que a casa está bastante fechada, mas a gente percebe que na janela tem cortina. Opa, parece que alguém chegou ali. Vamos ver se ela vai atender a gente. Tem uma bicicleta na garagem. Dona Quitéria? Apareceu alguém na janela. A gente não tem certeza se é ela, aparentemente era. Mas pelo visto não quer sair. E Dona Lourdes finalmente falou ao Cidade Alerta sobre a história que pode ter causado a fúria de Paulo Cupertino. Ele teria descoberto uma suposta gravidez da filha, Isabela. Eu fiquei sabendo, depois de uma semana, com o seu Raul, que a mãe ficou a noite inteira no SEAP. Festa junina, e de vez em quando ela olhava para ver se ele não vinha. E a Isabela estava com o menino. Quando chegou em casa, ela falou para Isabela: vamos falar que você está grávida, que ele vai deixar você namorar. Olha, a tentação que ele já não queria. Ele não queria que ela namorasse, ele não queria que ela... Aí foi onde está. Agora, se elas falou que ela estava grávida, nem eu sei, nem o Raul sabe. Porque não ficamos lá dentro com eles, né? Eu não estava aqui na minha casa, nem sabia de nada. Então eu acho que a situação foi essa. A falsa gravidez pode ter sido estupim. Toma guarda com ele, que isso não é coisa que se faça. Nunca mais ele deu notícia para você? Nada, nem telefone, nem nada. Encontramos o seu Raul trabalhando. Ao ser perguntado sobre a história da suposta gravidez criada pela mãe de Isabela, ele tentou desconversar. Sinceramente, eu conheço todo mundo, mas esse assunto aí é o próprio assunto que eu tinha com ele, sabe? Eu pensava que ele vinha aí, eu conhecia o pessoal que estava aí, que eu sou caseiro lá, né? Era a dona Quitéria que toma conta, que é a esposa dele, e elas estão aí direto aí. Mas o senhor chegou a ouvir a Isabela e a mãe falando sobre uma suposta gravidez na época? Sinceramente não, pra mim... Elas nunca falaram sobre isso? Não, pra mim nunca não. Apesar de negar durante a gravação, bastou baixar o microfone para ele mudar a conversa. Era isso, contrário, todo mundo viu isso aí. É verdade, isso aí todo mundo falou. Eu vou tentar falar agora então com a Vanessa, mãe da Isabela, para ver se ela confirma pra gente a história da suposta gravidez. Inclusive, se ela chegou a conversar com o Paulo Cupertino na noite anterior ao triplo homicídio. Vamos ver se ela atende a gente para confirmar essa história. Bom, o telefone da Vanessa só chama, ela não nos atendeu, ou seja, ou ela não quer falar sobre o assunto, ou aparentemente ela não quer confirmar e nem negar a história da suposta gravidez que teria deixado então o Paulo Cupertino furioso para que ele cometesse o triplo assassinato. Já que a gente não conseguiu falar com a Vanessa, a mãe da Isabela, eu vou ligar para a Isabela agora para ver se ela topa então gravar uma entrevista com a gente por telefone, para a gente poder conversar a respeito da suposta gravidez dela com o Rafael. Vamos ver se ela atende a ligação. Alô? Alô? Isabela? Sim. Oi, Isabela, é a Aguiar da Record TV, do Cidade Alerta. E chegou informação pra gente que o seu pai teria ficado furioso, com muita raiva, porque você e sua mãe teriam combinado de falar pra ele que você estaria supostamente grávida para ver se ele aceitava, né, o relacionamento seu com o Rafael. Mentira. Não é verdade? Não. Você tá morando com quem hoje? Tá morando com sua mãe? Infelizmente, sim. Desculpa, não entendi. Alô? Ela desligou quando eu perguntei a respeito da mãe dela, mas então ela negou inicialmente de que ela e a mãe dela teriam pensado nessa história da suposta gravidez para tentar fazer o pai dela aceitar o relacionamento. Isabela não perdoou.
e não consegue esquecer o que o pai fez. Dona Lourdes também não. Ela espera que Paulo Cupertino seja preso e pague por tudo que fez. Paulo, eu não chamo você de Paulo, eu chamo você de Madureira. Apareça, meu filho, pelo amor de Deus. Não adianta você fugir. Você foge hoje, amanhã você vai preso. Você já está com 50 anos. Você vai pagar teu crime na cadeia, menino. Vamos, apareça, não fique aí escondido, não. Sofrendo, eu aqui sofrendo. Você já perdeu sua mãe. Você quer perder eu também? Apareça, pelo amor de Deus. Pelos seus filhos, Madureira, apareça. Não adianta ficar fugindo, não adianta.